Direito Constitucional, aula 1. Conceito de Constituição. A Constituição, conforme Canottilho, é uma norma jurídica fundamental que prevê um conjunto de direitos e garantias que limitam o poder do Estado. Para que ela seja ideal, Canottilho fala que é necessário haver um sistema de garantias de liberdade, a previsão da divisão dos poderes e também que ela deve ser escrita. Existem algumas concepções da Constituição. A primeira delas é a sociológica, vou deixar o nome dos autores na tela. E ele diferencia a Constituição de duas formas. A primeira, a Constituição real, e a segunda, a Constituição jurídica. A Constituição real seria a soma dos poderes influentes, verdadeiramente influentes daquele país. Então, os políticos, os banqueiros, os aristocratas são poderes sociais. E a Constituição jurídica seria o conjunto de normas positivadas. E o autor fala que se a Constituição jurídica não estiver de acordo com a real, ela não vai passar de folha de papel. A concepção política diferencia a Constituição propriamente dita, que seria a decisão política fundamental, que fala, que prevê a forma e o modo daquele Estado, e também a diferencia de leis constitucionais, que seriam leis que estão ali na Constituição, mas que não falam da matéria constitucional, não fala de matérias essenciais para o Estado. Seria, inclusive, um conceito muito parecido com Constituição material e formal. A Constituição jurídica de Hans Kelsen, ela diz o seguinte, que a Constituição é uma norma suprema e também base de validade das demais. Ele divide a Constituição no sentido lógico-jurídico da Constituição no sentido lógico-positivo. Lógico-jurídico seria aquela norma hipotética transcendental, que é a base da Constituição no sentido lógico-positivo, da Constituição verdadeiramente positivada. Já a Constituição no sentido lógico-positivo são as normas positivadas que servem de base para as demais normas. A concepção culturalista de Meirelles, ele fala que nós devemos ver a Constituição de forma total, que a Constituição nada mais é do que a soma cultural daquele país. Então a gente não pode olhar a Constituição sobre uma ótica só cultural, só sociológica, somente política, jurídica. Nós devemos olhar ela como um todo, porque ela é a soma disso tudo. E por fim, a concepção histórico-evolutiva de Bourdieu, não sei se eu estou falando certo, que fala que a Constituição é um produto histórico-cultural, um fruto da evolução da sociedade. Concepções contemporâneas. A primeira delas é a dirigente, de Canottilho, que vê a Constituição como uma norma programática, que deve estabelecer ali metas, objetivos, ser idealizada. Ela também estabelece políticas públicas, que são direitos de segunda dimensão. Porém, Canottilho, ele entendeu, ele voltou atrás e disse que não pode parar só nisso, né, naquele ideal. Né? Então, é como se fosse uma forma reflexiva de entender a Constituição. Também temos a Constituição como ordem jurídica, que ela estabelece a ordem em comunidade, a ordem social. E ela reflete a vontade do povo. Então, a Constituição ela deve ser aberta, democrática. Ela precisa ter uma política livre. E também tem uma forte semelhança com a concepção dirigente, porque também estabelece metas. A terceira é a Constituição como um processo político. Ela entende que a interpretação da Constituição ela tem como titular o povo. Então, o povo interpreta aquela Constituição. E deve haver a participação da mídia, a iniciativa popular, de igrejas, teatros, etc. Né? Foi essa concepção que o autor está na tela que influenciou no Brasil o amicus curiae, né, do STF e também no STF as audiências públicas. E se baseia na publicidade. Temos também a Constituição como reguladora. Ela entende, inclusive já caiu em prova, entende que a Constituição ela é uma mediadora entre o sistema real, o sistema e o ambiente real. Né? E que de vez em quando eles entram em conflito e ela vai fazer essa mediação. Acabamos por aqui as concepções contemporâneas. Teorias sobre o papel da Constituição. A primeira delas é a Constituição-Lei, que nada mais é que a Constituição como uma lei como qualquer outra. Ela não possui supremacia, nem rito especial, nada. Ela é uma lei como qualquer outra. A segunda é a Constituição Fundamento. Aqui sim, fala que a Constituição ela é fundamental para tudo, para a ordem jurídica, para a ordem social, tá? Para o Estado e socialmente. E também é vista aqui a Constituição de uma forma total. Ela é vista em todos os ambientes, tá? Terceira, a Constituição Moldura. Aqui entende-se que o legislador ele não pode sair do molde da Constituição. A Constituição é o limite, entende? E ele deve atuar somente dentro deste modelo. E por fim, a Constituição Dúctil,
o autor vai estar escrito em tela, e que assegura, aqui a Constituição, ela é um instrumento que assegura a vida comum. E ela assegura também o pluralismo. E está sempre em construção. Isso já caiu em prova.